Em meio a uma enorme diversidade de alimentos e restaurantes, os nova-iorquinos seguem obcecados por um pão tradicionalmente feito de massa de farinha de trigo fermentada, na forma de um anel. O que faz dele um alimento tão especial e adorado por milhares de pessoas em Nova York e pelo mundo? O que torna seus bagels tão diferentes de todos os outros? O fato é que somos movidos pela beleza dos alimentos e isso enche nossa boca de água, aquela vontade louca de deliciar. Mas se pararmos para pensar, os alimentos possuem uma origem e história que podem moldar o que consideramos comida. Um exemplo interessante disso são os bagels, que têm uma história única. Tudo começou em 1683, quando o rei da Polônia celebrou sua vitória na Batalha de Viena. A história do bagel surgiu há pelo menos 6 séculos atrás, talvez até mais. Embora os conheçamos agora no século XXI, sua jornada pelo mundo começou na Polônia. Maria Balinska, em seu notável livro O Bagel, a história surpreendente de um pão modesto, sugere uma história intrigante. Segundo Balinska, os bagels podem ter vindo da Alemanha para o leste da Polônia como parte de um fluxo migratório durante o século XIV. No mesmo período em que os alemães chegavam à Polônia, algo marcante acontecia para a comunidade judaica. Os judeus enfrentavam uma proibição pela igreja, baseada na crença comum de que sua relação com o pão, Jesus e o sacramento cristão os impedia de assar pães. Eles eram legalmente impedidos de cozinhar no mercado. No entanto, algo extraordinário aconteceu na Polônia, que se destacou como um país preeminente em termos de tolerância, aceitação, educação e compreensão. Ao contrário de muitos outros lugares na Europa, os poloneses identificavam os judeus como cidadãos de seu país, não como membros de grupos divisivos baseados em origens religiosas, étnicas ou linguísticas. Essa mentalidade criou um ambiente único em que os judeus tiveram a oportunidade de assar e vender pão, do qual os bagels se tornariam uma parte integrante de sua cultura. O ponto de virada ocorreu no final do século XIII, quando o príncipe polonês Bolesław, o Piedoso, em 1264, emitiu um código revolucionário que permitia aos judeus comprar, vender e tocar no pão, como os cristãos. No entanto, os bagels só atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram a Nova York em meados de 1800. Foi quando uma onda de imigrantes judeus europeus trouxe consigo suas receitas tradicionais de bagels. Os bagels se tornaram uma parte inseparável da comunidade judaica de Nova York, tão amados e populares que até sindicatos foram formados para representar os padeiros de bagel na cidade, como o Bagel Bakers Local 338, que no início da década de 1910 já representava mais de 300 artesãos de bagel em Manhattan. O bagel, ao estilo nova-iorquino, começou a conquistar corações para além da comunidade judaica. Sua popularidade se espalhou pela cidade de Nova York e muito além. Mas quais são os segredos que os judeus escondem por trás de toda essa história? Você já ouviu falar do ditado, deve haver algo nesta água? Bem, no caso dos bagels de Nova York, isso é mais do que apenas um ditado. Acredite ou não, a água é uma das chaves para o sabor incrível desses bagels. A água que começa no norte do estado de Nova York, nas Catskills, desce por uma série de túneis antes de chegar ao reservatório do Central Park. E enquanto viaja por esses túneis, ela se enriquece com minerais como ferro e cobre. O segredo está nas baixas concentrações de cálcio e magnésio encontradas na água de Nova York, tornando-a mais macia e infundindo os bagels com um sabor único. Esse é um dos segredos mais bem guardados dos bagels de Nova York. De fato, lojas de bagels em todo o país até enviam água de Nova York para tentar imitar esse sabor inigualável. O próximo segredo-chave está na forma como eles enrolam a massa. Todos os bagels autênticos de Nova York são cuidadosamente e minuciosamente enrolados à mão, não por uma máquina. O ato de enrolar manualmente a massa é fundamental, pois cria o formato redondo e inchado que torna o bagel mastigável por fora e macio por dentro. Além disso, todos os bagels autênticos da cidade de Nova York são fervidos na chaleira. Este é um passo essencial no processo que confere aos bagels de Nova York o sabor distinto que têm. Se você já experimentou o autêntico bagel nova-iorquino, sabe que existe uma grande diferença de sabor entre os fabricados em processos manuais e os de máquina, certo? Mas o que faz o bagel ser verdadeiramente mágico em Nova York?
Exploraremos os segredos e sabores autênticos dos principais restaurantes de bagels de Nova York. Nossa primeira parada nos segredos do bagel de Nova York nos leva ao Essa Bagel, um dos favoritos dos nova-iorquinos. Aqui a tradição do bagel é levada a sério. Nossos bagels são macios, mastigáveis e sempre frescos. Os bagels de Essa Bagel são a definição de perfeição. Crocantes por fora, macios por dentro e as coberturas são um sonho. Essa Bagel é um paraíso para os amantes de bagels, com uma variedade de sabores e coberturas tentadoras. O Essa Bagel tem uma história rica que remonta a 1976, quando abriu como um café familiar na área de Tri-State. Desde então, eles mantiveram viva a tradição do bagel, trazendo à vida a essência de uma autêntica delicatessen. E em 1993, a família estendeu seu amor pelos bagels ao abrir mais 2 locais na cidade. Esses locais mantêm o mesmo clima de café e delicatessen que os tornou tão queridos. Se você deseja experimentar a excelência de um bagel de Nova York, Essa Bagel é o lugar onde os sonhos de bagel se tornam realidade. Para provar alguns dos melhores bagels de Nova York, faça uma viagem até o Queens e visite o Utopia Bagels. O Utopia Bagels é conhecido por seus bagels recém-assados e sabores criativos. Desfrute de um café da manhã rápido no local ou leve seu bagel para onde quiser. O Utopia Bagels oferece caixas cheias até a borda com bagels frescos e originais. Seja um bagel clássico com salmão defumado ou um ousado sanduíche Tex-Mex Chicken no Utopia Bagels, você não vai errar. Prepare-se para enfrentar uma fila, porque na Absolute Bagels, em Nova York, os clientes fazem fila ao redor do quarteirão. Na Absolute Bagels, eles são conhecidos por seus bagels caseiros, enrolados à mão, e pelo irresistível cream cheese espesso. Este restaurante é administrado por uma família tailandesa e é elogiado por seu serviço amigável. Os clientes adoram os schmears espessos e cremosos, de mirtilo a tomate seco. E para completar seu bagel, você pode escolher entre peixe defumado ou deliciosas carnes. Apresse-se para experimentar um dos lugares de bagel mais famosos de Nova York. Localizado no Harlem, o B.O.'s Bagels começou na cozinha de um casal poderoso da culinária. Com luz natural e belas obras de arte nas paredes, o B.O.'s Bagels é um ótimo lugar para relaxar enquanto come seu bagel. Os clientes adoram os sabores criativos de cream cheese, como cebolinha de tofu, noz de bordo e amêndoa de frutas vermelhas. Chegue cedo a esta popular casa de bagels em Nova York, para vencer a fila por um bagel fresco e quente, mais conhecido como Bagels de Sementes Pretas. Este local tradicional de bagels tem 9 lojas de bagels em Nova York, incluindo mais 2 em desenvolvimento. Com alguns dos melhores bagels da cidade de Nova York, a Black Seed Bagels ferve seus bagels e adiciona um toque de mel na água para uma leve adocicada. Eles são feitos à mão e assados em forno a lenha para obter a melhor maciez e densidade. Cada loja é personalizada de acordo com sua localização na cidade, mas todas são calorosas e acolhedoras. Esteja você perto dos restaurantes de Nova York, no Rockefeller Center ou no Brooklyn, certamente haverá um Black Seed Bagels por perto. A maioria dos moradores locais adoram a ênfase nas sementes de papoula e gergelim incorporadas aos bagels. A Black Seed Bagels também oferece pastas caseiras e manteiga de amêndoa para completar seu bagel crocante. Eles vendem bagels sem glúten para você saborear também. E assim, nossa jornada pelos melhores restaurantes de bagels em Nova York continua. De lugares tradicionais a hotspots modernos, esses locais únicos nos mostram que o bagel é mais do que apenas um alimento. É um ícone da cidade que cativa os nova-iorquinos e visitantes de todo o mundo. Portanto, se você ainda não experimentou essas delícias, recomendamos que o faça, porque um verdadeiro bagel de Nova York é uma experiência que vale a pena saborear. Fique ligado para mais descobertas culinárias e até a próxima parada na nossa jornada gastronômica. Bom apetite!